Olá, seres. Falar sobre a região Nordeste, elementos naturais e físicos, uma parte introdutória também sobre a economia colonial do Nordeste, ok? Virando então a página aqui, reparem só, na arquitetura da região, por exemplo, a região de São Luís do Maranhão, essa arquitetura. Reparem também, né, a Recife, Pernambuco, essa rua das ruas mais bonitas do Brasil. Salvador, Bahia, igreja, grandes casarões que pertenciam, hoje pertence à parte turística, né, centro histórico turístico, tanto de Recife, tanto de Salvador e assim por diante. Mas nesse período, ela era o quê? Os grandes casarões que pertenciam a pessoas muito poderosas relacionadas normalmente à produção, ou a produção de cana-de-açúcar, ou exportação a do açúcar, né, exportação de açúcar, no século XVI, e também ao próprio tráfico de escravos, pessoas escravizadas. A arquitetura, se vocês repararem muito bem, parece muito com o centro do Rio, parece também com uma região de Minas Gerais. Tanto é que se você não colocar uma legenda, você pode pensar muito bem que isso aqui é a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. E esse daqui é a cidade de São Luís como o centro histórico aqui do Rio de Janeiro. Percebam que o apogeu econômico relacionado no exemplo de cana-de-açúcar, mostra que o Brasil colônia viveu nesses períodos, ciclos específicos. Ciclo do café, ciclo do ouro, ciclo da borracha, ciclo do açúcar, da cana-de-açúcar também. O que eu poderia falar mais sobre essa região é que o açúcar era produzido a partir da monocultura do açúcar, grandes latifúndios, e a base econômica de todo esse trabalho era pessoas escravizadas. Na próxima imagem, a gente vai ver exatamente o seguinte. Eu vou até aumentar para vocês para mostrar o seguinte. Vamos lá. Reparem só. Isso aqui é um engenho de açúcar, aquele latifúndio, aquela fazenda que era específica à produção do quê? Da cana, que era produzida, que era beneficiada e produzida em açúcar. Nesse período colonial, o açúcar era caríssimo. A Europa pagava muito bem, os europeus pagavam muito dinheiro para conseguir esse açúcar. O engenho, reparem nessa imagem, ele utilizava mão de obra escravizada e também o gado aqui. Você vê o seguinte, então, o engenho, o latifúndio da cana gerava uma economia, gerava produção de algodão. O algodão, vestuário, né? Pessoas precisam se andar vestidas, e também na alimentação e tração animal, que todo esse movimentar aqui dessa máquina, desse maquinário para tirar a cana, né? Era necessário força, muita força, e utilizava força animal. Porém, no século XVII, com a decadência da produção da cana-de-açúcar, a decadência da exportação do açúcar. Pô, mas o que aconteceu? O que permitiu? O que fez essa decadência? Simplesmente, a região das Antilhas começou a produzir açúcar de maneira mais eficiente, mais moderna, assim também como a região dos Estados Unidos começou a produzir algodão. Com a decadência da região Nordeste, o que é que acontece com as pessoas? As pessoas vão procurar o quê? Trabalhar oportunidades em outras regiões. E esse período, como eu já falei para vocês, que existe no Brasil, ciclos, né? Ciclos econômicos. Então, o ciclo econômico da cana-de-açúcar, que foi seu apogeu, a gente viu isso na arquitetura, com a cana-de-açúcar e fomentando outras economias, como o algodão como exemplo, por não ter se modernizado, com as Antilhas, Estados Unidos e outras regiões do mundo produzindo açúcar também, já que era, era evidente que o açúcar tinha um valor muito alto. Isso fez com que outras regiões começassem a produzir também. Não houve, então, a modernização dessa produção aqui no Brasil, na região Nordeste. E, como é um ciclo, foi considerado um ciclo, né?
a região de Minas Gerais ela começou a crescer na produção aurífera, de ouro, atraindo todo o capital, atraindo toda a população, atraindo comerciantes, comerciantes de escravos, comerciantes de, de roupas, comerciantes de maneira geral, para a região de Minas Gerais, ok? Na próxima imagem, a gente vai ver exatamente o seguinte. Falar um pouquinho sobre hidrografia. A hidrografia da região Nordeste é principalmente o seguinte, entender que existe rio perene, que é o exemplo do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, esse daqui, né, o Velho Chico, ele tem seu início na região, tem sua fonte, né, tal, em Minas Gerais, percorrendo Bahia, principalmente como um todo. Atualmente ele tem mais uns braços aqui em direção com a transposição do Rio São Francisco. A sua importância do Rio São Francisco é pesca, a própria agricultura que é utilizada dessa água, o transporte e atualmente também com a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, toda a produção de energia elétrica, ok? Isso aqui, ó, poxa, Rio Perene. O Rio Perene é o rio que não seca. O rio que, independente do... Ele pode diminuir, obviamente, mas em relação ao seguinte, no grande verão, na grande seca, ele não seca, por isso que é chamado rio perene. Enquanto que existem os rios intermitentes, os rios que secam. Esses rios, então, no período de maior seca, o que acontece? Ele fica seco. É um rio chamado, então, intermitente. Um período ele está com águas, outro período não. Ok? Bem, na próxima, já quase finalizando, a gente vai perceber o seguinte. O território do Nordeste, praticamente 18% do território do Nordeste território do Brasil, 18% representa a região Nordeste. A região Nordeste ela é dividida em sub-regiões. Essas sub-regiões têm características bem específicas. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. O Meio Norte é uma região de transição, ok? Em direção à região norte do Brasil. Tanto é que o tipo é uma característica florestal bem diferente, mais pujante, ok? É mais verde, né? Se você imaginar assim, é uma transição com a floresta amazônica. O sertão, agreste e zona da mata, com características de sertão e agreste, região mais seca, e a zona da mata, a região que chove mais, por conta próximo ao litoral, questão do relevo, faz com que a região da zona da mata é a região onde existe a maior quantidade de população, como todo o Brasil, o litoral, onde as pessoas mais vivem. E falar sobre também a região, tanto o agreste como o sertão, o problema do sertão, a região da seca, o agreste, com uma produção leiteira de carne também muito pujante, mas o sertão sempre característico como a região problema do Brasil, região problema do Nordeste, a indústria da seca, que a gente vai falar no próximo vídeo, mas mostrando o seguinte, que o Nordeste, 18% do território brasileiro, ele é subdividido em regiões. E sobre o seu bioma, o principal bioma, a característica principal do bioma é o seguinte, o nome é Caatinga, ele é praticamente quase 10% do território, 55% ainda está de pé, como aqui vocês conseguem ver, 39% dessa área como um todo da região Nordeste, ela se tornou como agricultura, produção agrícola de maneira geral, e eu gostaria de mostrar o seguinte, que eu vou até aumentar para vocês aqui, o principal bioma, né, da região Nordeste é esse, a Caatinga, e mostrar que existe sim uma pressão muito grande, uma pressão de desmatamento, como do Brasil como um todo, na região do Pantanal, e mostrar que, mesmo com toda essa pressão, ainda existe muita região florestada. Como já vemos, 55% ainda é. Só que esse 55% é 10% de formação florestal, de formação
é, mostra que temos ainda muita coisa a preservar, ok? Meninos e queridos, finalizando então esse vídeo introdutório sobre a região Nordeste, no próximo a gente vai falar mais sobre economia mais atual e assim por diante. Abraços e até semana que vem.